Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus tenham trazido vocês de casa até aqui e esteja presente no coração de cada um nesse momento, para que a gente possa compreender a palavra que aqui vai ser dita. É que nós não somos nada além do que um canal da voz de Deus para as multidões, né? Não só quem está aqui na frente pregando, mas cada um de vocês que estão sentados também, cada um de nós que habitamos esse planeta. É nossa obrigação. Nós estamos no mês de setembro, né? No dia 10 de setembro é considerado o dia da consciência da prevenção do suicídio, né? Então, nós estamos no mês de Setembro Amarelo, na capital nacional do suicídio, que é Teresina, infelizmente. E estamos num dos bairros mais nobres de Teresina, que é não um bairro, mas uma zona, né, a Zona Leste, no Jockey, que também é uma região afetada por essa endemia, se podemos dizer assim. É uma pandemia que afeta jovens, adultos e, ultimamente, até crianças têm sofrido com isso. E o que é que a gente pode, entre vários fatores, o suicídio, considerado pela psiquiatria uma eventualidade multifatorial, né, causada por várias coisas. Entre uma das coisas que contribui para o suicídio, que contribui para que a alma entre nesse estopim do auge da situação, é a angústia da alma humana, né? Então, entra-se numa angústia tão profunda, que a única solução parece ser o fim. O fim. Procura-se consolo em várias coisas, em sucessos, em estudos, em trabalho, amizades, relacionamentos. O noivado vai ser a solução. Quando eu casar, eu vou melhorar. Isso aqui, no fim de tudo, não encontra-se um refúgio, um consolo para a alma. E a mensagem que eu preparei para hoje é exatamente sobre isso, sobre o consolo da alma, né? Se a gente abrir nossas Bíblias no Salmo 77, abram aí, nós encontramos nesse Salmo, vamos ler do 1 ao 12, nós encontramos aqui um resumo de uma situação que o salmista estava vivendo. No caso aí não é Davi, é o salmista Asaf, né? Que era um músico do templo, era um homem temente a Deus, mas que mesmo assim enfrentava momentos de angústia. O salmista Asaf diz o seguinte, leiamos a palavra do Senhor. Salmo 77. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, e meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos que há muitos passados. De noite recordo minhas canções. Meu coração medita e meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor, desapareceu para sempre o seu amor, acabou-se a sua promessa, esqueceu-se Deus de ser misericordioso, em sua ira refreou sua compaixão. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Vamos ler o versículo 20. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Então, percebe-se nesse salmo uma angústia profunda do autor dele, do Asaf, né? Então, o que é que esse salmo nos mostra? Como eu falei, um resumo de uma situação de angústia. Como que ela começa, como que é os permeios e como ela termina. Como que a gente pode pôr um fim à nossa angústia. Claro que não é a única forma de se livrar da angústia, mas a liberdade dela passa por aqui.
passa por esse salmo. Então esse salmo faz um convite a nós a uma reflexão, né? É um salmo que serve tanto para pessoas que não conhecem a verdade, quanto para pessoas que conhecem, porque a gente é como, por exemplo, imaginemos um jogo de futsal. Todo mundo sabe que no futsal o técnico chama os jogadores para um tempo, né? Chama para um tempo e todos os jogadores vêm, se reúnem com o treinador e vê o que é que está acontecendo no jogo. Qual é a estratégia? Será que a gente precisa mudar a estratégia? Será que a gente precisa modificar alguma coisa, trocar algum jogador? Onde é? Qual é o íntimo daquele time? O que é que está acontecendo que não está... O jogo não está fluindo da forma que tem que fluir. Então, nós também somos assim, como esse jogo. A gente precisa... Claro que aqui todo mundo, né, acredito que a maioria conhece a verdade, conhece a palavra de Deus, mas a gente precisa estar se reciclando constantemente. Reciclando. Olhar para dentro de nós mesmos, através de quê? Através da palavra, porque é ela que revela como nós somos. Se existe um manual de instrução do ser humano, é esse aqui. Ela é que revela como que nós somos. Então, como é que está a nossa alma? Nós vivemos numa geração, né, muito preocupada com os corpos e despreocupadas com a alma. A estética está aí, a imagem está aí, o marketing está aí, eu preciso manter uma certa imagem. E nós estamos supervalorizando uma coisa que é passageira, que é o nosso corpo, que passa despercebido na linha do tempo da existência do planeta, do mundo, e estamos deixando de lado o principal, que é a nossa alma. Não é? Jesus diz, louco, amanhã perderão tua alma, e o que tens preparado. Dietas balanceadas, né? O corpo muito bem nutrido, uma dieta perfeita, o nutricionista que fez, aqui está tudo muito bem balanceado, e a tua alma morrendo de anemia, morrendo de desnutrição, porque você não dá alimento para ela. Nós não damos alimento para ela, né? Nós todos pecamos nisso, nós todos erramos nisso às vezes. E isso visita todas as esferas sociais. Pessoas que têm muito sucesso, né? Muito prósperas do ponto de vista mundano, e pessoas também fracassadas do ponto de vista mundano. Que a gente não pode falar disso e entender que o ponto de vista do reino é esse. Então, não importa se a pessoa tem muito sucesso na vida mundana ou se ela tem muito fracasso na vida mundana. A angústia visita as duas casas. Pessoas de sucesso se angustiam, e pessoas de não tanto sucesso se angustiam também. Tem uma frase do John Blanchard que diz que se o diabo não conseguir te derrubar através dos seus fracassos, ele vai conseguir te derrubar pelo seu sucesso. Você vai ficar tão cego, tão vislumbrado, com tanta coisa, cara, estou conseguindo vender bastante, estou conseguindo, meu casamento vai dar certo, esse ano sai, aquele emprego que eu estou querendo tanto vai sair, e você fica vislumbrado, assim como aconteceu com Sansão, né? Se entregou ao pecado, e a Bíblia diz lá no livro de Juízes que o Espírito Santo se retirou de Sansão, porque Sansão se vislumbrou tanto com o pecado, com o corpo, deu tanto valor aos sentimentos corpóreos, que o Espírito se retirou e a sua alma se afundou, né? Então a gente vai, a gente vai sofrendo essas influências, né, do mundo, e vai deixando a nossa alma desfalecer. Então, como diz no versículos 1 e 2, clama ao Senhor por socorro, clama a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor, e de noite estendo as mãos sem cessar, e a minha alma está inconsolável. Então, a nossa alma o resultado de uma alma mal nutrida, que ela vai ficando angustiada, né? Ele fala que vive essa angústia e a alma dele recusa a consolar-se, que é o segundo ponto dessa mensagem. Então, a nossa alma é como se fosse... O nosso mundo gospel fala que o espírito é uma chama, mas imaginemos a nossa alma como uma chama também, que precisa estar acesa, né? O que pode interferir na nossa chama?
O vento, a gente está fazendo aqui uma fogueira, por exemplo, o vento pode apagar, a água pode apagar, a terra pode apagar. Então, o que a gente faz quando a gente quer que uma fogueira fique acesa? A gente tenta proteger ela de um lado e de outro, de água, de terra, de vento. E precisamos fazer isso com a nossa alma também. Excesso de entretenimento hoje em dia, Netflix, videogame, YouTube, cinema, inúmeros entretenimentos que a gente tem disponível hoje. Muita coisa mesmo. Capaz de tirar a nossa mente do Senhor. Capaz de tirar a nossa mente daquilo que é edificante para a nossa vida. A gente vai deixando que as nossas 24 horas que o Pai nos deu sejam engolidas por essas coisas. A gente deixa de alimentar a nossa alma com a palavra. E qual é o próximo passo disso? Depois que a nossa alma está angustiada, depois que a gente não sabe mais o que fazer, não encontra saída, não encontra mais prazer em lugar nenhum, o que é que resta? Que ela recusa a consolar-se. Como diz no versículo 2, a minha alma está inconsolável. Tem umas traduções que dizem, né? A minha alma recusa a consolar-se. Quando é que a nossa alma, pessoal, se recusa a consolar-se? É quando você ora a Deus pedindo alguma coisa, ou quando você ora a Deus agradecendo por alguma coisa, ou mesmo solicitando a presença de Deus, e no seu íntimo você não deseja aquilo ali que você está pedindo. O consolo de Deus vem, mas você não está preparado para receber, porque o que você deseja não é o consolo. O que você deseja é aquilo que o seu íntimo está querendo. Quer um exemplo? Vamos pensar em um casamento, onde uma esposa angustiada, sofrendo várias coisas que em casa com o marido, tenta assim, explica para alguém: fulano, eu preciso sair dessa situação, olha, ele faz isso, ele faz aquilo, eu não sei como dialogar com ele, eu não sei o que mais que eu faço para chamar a atenção dele para esse problema, parece que eu estou enfrentando tudo sozinha. E ela imagina inúmeras saídas, e no final de tudo, ela ora para Deus dizendo: Senhor, restaura meu casamento, restaura a minha vida, modifica isso, melhora isso aqui no meu casamento, me dá força para suportar isso. E no fim de tudo, ela explica: mas no fundo eu queria mesmo era me separar. O que eu queria mesmo era separar, porque eu não aguento mais. Não aguento mais, isso aqui para mim não tem mais saída. Sendo que essa última parte ela não expõe para Deus em oração. Então, o consolo de Deus, para chegar até uma alma, ele precisa encontrar um certo alinhamento com o que a pessoa deseja no íntimo do ser dela, ou com as atitudes dessa pessoa. Senhor, por que tu me deste filhos desse jeito? Filhos tão ruins, um menino ruim. Senhor, restaura a vida do meu filho, modifica esse ser, dá obediência para essa criatura, abre os ouvidos dele para mim. E não educa o filho. No íntimo da pessoa ela sabe que ela não deu educação suficiente, ou ela foi negligente em algum ponto, ou no momento que essa criança precisou de mais carinho e mais atenção, ela recebeu um tablet, ou ela recebeu uma babá 24 horas, e depois no fim de tudo, quer ser uma criança restaurada, sendo que ela não recebeu as atitudes daquele coração. Vocês estão me compreendendo isso, em relação a isso, em relação ao consolo? O consolo vem, mas parece que ele não pega na pessoa, porque ela não está desejando aquele consolo, não, ela quer a solução dela. Então é uma alma que se recusa a se consolar. Ela ora para Deus: Senhor, me dá aquele emprego para a tua honra e glória. Naquele emprego ali, se eu passar naquele concurso, todo mundo vai olhar para mim e vai dizer: é porque ele é um servo fiel, é porque ele honra a Deus, é porque ele vai à igreja todo domingo. É para isso, Senhor, eu quero passar nesse concurso
porque eu quero que o teu nome seja exaltado através de mim. Aí Deus olha para essa pessoa e diz: meu amigo, você está querendo enganar quem? Ele ora, pedindo: me dá essa aprovação, Senhor, para a tua honra e glória. Aí lá no íntimo dele, ele está imaginando a família, aquele parente que disse que você nunca ia conseguir, né? Tá aí, consegui. Aquele vizinho que por muitas vezes disse que a casa dele era melhor que a sua, agora você conseguiu esse emprego, vai comprar uma casa melhor, então você está esperando glórias próprias. Você quer que as pessoas olhem e digam: rapaz, ele é bom mesmo, passou, inteligente. Ele é o cara. É a síndrome do ele é o cara, né? Que permeia muita rede social hoje em dia. Então, vejam que é uma oração desalinhada com a intenção do coração. Ora por aqui, mas o coração deseja aqui. O caminho de Deus é esse aqui, mas a intenção é essa bem aqui. Então é uma coisa desalinhada. E quando o consolo de Deus vem, quando a angústia se torna mesmo presente, que aquela situação se torna bem amarga, porque ele não encontra prazer nessas coisas. O prazer dessas coisas a gente sabe que é momentâneo, né? É uma coisa passageira, uma coisa rápida. E quando a angústia se instala, que ele não encontra mais prazer em lugar nenhum, o camarada perde o sabor na vida, né? Não sei se essa era a situação do salmista, mas até porque ele não explica que angústia ele estava sofrendo. Mas a gente pode tentar aplicar isso para a nossa vida. Chega-se num momento que parece que as coisas não têm mais sabor, não tem mais graça, não tem mais regozijo, né? Ainda chega aquela pessoa para dizer: rapaz, tu tem uma família bacana, tu tem um carro bacana, eu sempre quis ter o carro que tu tem uma casa bacana, tu mora num bairro bacana, tu só anda com roupa bacana, tu tem tantos seguidores aí no Facebook, no Instagram, tu só come em um restaurante bom, e tu só anda assim, angustiado. O que é que está acontecendo contigo? A pessoa não encontra mais sabor, é uma alma que se recusa a se consolar. Ela ouve esse consolo e ele lhe parece amargo. Sei não. Coisas boas da vida que ela desejou tanto, que ela correu tanto atrás, quando chegam, não tem sabor. Existe uma classe de antibióticos, né, irmã Judane, chamada tetraciclinas, que elas, quando a pessoa toma, às vezes modificam um pouco o sabor. A pessoa fica com a sensação lingual alterada, né? Come uma coisa doce e sente amargo. É mais ou menos isso que acontece. Secnidazol também é uma medicação vermífuga que modifica um pouco o paladar. Quem aqui já tomou secnidazol sabe que a boca fica amarga 3 dias. Você toma aquele comprimido e fica uns 3 dias com a boca amargando. Toma um sorvete, é amargo. Toma um suco bem adoçado, é amargo. Come a melhor comida do mundo, mas é amarga. Então, é uma língua que recusa a se consolar com sabor. Assim fica a nossa alma. Ela se recusa a se consolar. Pode estar acontecendo maravilhas, mas ela não encontra consolo nessas coisas. Por quê? Porque o indivíduo vai deixando de alimentar a sua alma com as coisas de Deus. Quando as coisas do mundo se tornam alimento para o corpo, as coisas de Deus vão deixando de ser alimento para a alma. Você deixa de buscar a palavra, você deixa de refletir. Aquele cidadão que antes de dormir lia a palavra e dormia pensando: Senhor, o que será que o Senhor quis dizer nessa mensagem? O que será que o Senhor quis dizer nessa palavra, nesse versículo? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Abre minha mente, Senhor, para que eu possa entender teu versículo, para que eu possa entender aquele capítulo. O que é que o salmista quis dizer? Pessoas que antes faziam esse tipo de reflexão, agora, antes de dormir, cochila assistindo um vídeo do YouTube. Bota lá um vídeo qualquer, sei lá, um comediante, uma teoria da conspiração, né? E cochila assistindo aquele vídeo, uma coisa que não edifica. Não edifica. Alimenta seu corpo, porque a pessoa diz o quê? Não, eu gosto de botar um vídeo, porque aí eu vou e durmo.
dificuldade para dormir, eu bota um vídeo, eu vou e durmo. Será que aquilo ali está servindo mesmo para edificar você, ou você está entregando a sua alma para a angústia, deixando de alimentar ela? A gente precisa refletir nisso. Só que a gente faz exatamente o contrário. A gente começa a alimentar o nosso corpo, dá tudo que o corpo quer. Eu vou trabalhar porque eu quero usar aquela marca de camisa bem ali. Eu só vou me aquietar quando eu usar aquela marca. A gente precisa mudar nosso ponto de vista em relação a essas coisas. A gente precisa voltar nossos olhos para o reino de Deus, porque a gente não é desse mundo não, pessoal. Não é aí que a gente mora. A gente mora nem aqui na igreja, nem aqui também. A gente mora em Deus. É nele que a nossa alma descansa. E isso você não encontra geograficamente, não. Não existe longitude e latitude que possa te colocar nessa presença. A não ser você usar a sua própria alma para isso. O que é a alma? São os nossos sentimentos. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. O que é que nos liga ao Espírito de Deus? A nossa alma, que são os nossos sentimentos. As coisas, as nossas emoções. Como é que a gente pode se ligar a Deus com emoções negativas na nossa alma? Com desejos que não provêm de Deus. O resultado é você olhar para o céu e dizer: Deus não me ouve mais não. Deus não me ouve mais não. Uma alma equivocada, com sentimentos equivocados, com intenções equivocadas, com desejos equivocados, né? Já falei desejo? Já. Buscando a Deus dessa maneira. Uma alma poluída por pensamentos humanos, por desejos do corpo, por desejos físicos, desejos momentâneos, desejos para a glória desse mundo. Nós estamos nos conformando com esse século dessa maneira. E isso é deletério para nós. A gente está adoecendo as nossas almas. Estou dizendo que esse é o único caminho para o suicídio, para a angústia, para a depressão? Não. Mas eu estou dizendo que passa por aqui. O salmista está dizendo que passa por aqui. O Senhor que fala com você toda noite deixou essa palavra, porque Ele sabe que é assim que trabalha a sua mente. Por isso que Ele preparou isso para você e para nós. Porque Ele sabe, Ele que fabricou o nosso cérebro, a nossa alma, Ele sabe que passa por aqui. Então, se já está posto, pratiquemos, né? Sendo, então, que a gente deixa a nossa alma à mercê da angústia, a gente tem uma alma que se recusa a se consolar, vem o consolo de Deus, mas você não quer, você quer o seu próprio caminho. Qual o resultado disso? Você deixa de confiar em Deus. E aí é que está o maior dos problemas, porque você passa a achar que pode viver sozinho. Acha que pode viver sua vida com seus próprios meios. Então a gente deixa de confiar que a solução da maioria das nossas angústias está em Deus. De todas as nossas angústias. O que diz o versículo 11 e 12? Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Considerarei, ou seja, eu vou analisar de uma por uma, as bênçãos que eu já recebi do Senhor. Todas as vezes que eu pensei que não ia dar certo, deu. De uma forma melhor do que eu pensei. Analisa. Tem aquele hino que diz, né? Conta as bênçãos, conta quantas são. A gente ouve essas coisas e parece que entra aqui, sai aqui. O que esse hino está dizendo para nós? Conta as bênçãos. Para de pensar nas desgraças, para de pensar nas angústias, para de pensar na sua própria vontade. Para de pensar nas intenções impuras do seu coração, na sua vaidade, no nosso hedonismo. A nossa sociedade se tornou hedonista, é uma cultura do prazer. Não é? E isso é pregado de uma forma tão sutil que você acha que é verdade. É muito sutil a forma como está aí. Nada é errado se te faz feliz, né? Carpe diem. É uma coisa demoníaca, uma coisa assim que penetra na alma da pessoa. Ela começa a crer que ela realmente merece ser feliz a qualquer custo.
passando pelo crivo de Deus ou não, mas ela merece, porque ser feliz é que é importante. Só vai se viver uma vez. Não é que se diz assim, né? Só se vive uma vez, né? Não é mais nada. Como assim só se vive uma vez, pessoal? Cadê a nossa perspectiva da eternidade, né? Não se vive só uma vez, se nasce uma vez e a gente é eterno. A gente não vai morrer, a gente só vai sair desse corpo e entrar para a eternidade. Se a nossa alma vai para o reino, para o consolo do firmamento, é uma coisa. Se a nossa alma vai para as profundezas, é outra. Nós não estamos cuidando da nossa alma da forma correta. Então, confiemos em Deus para sondar nosso coração. É só Ele que pode ir no íntimo do seu coração e descobrir o que é mesmo que você quer. Só que a gente precisa se entregar para Deus. A gente precisa abrir nosso coração para nós mesmos e para Deus. Revelar o nosso íntimo. Coisas que nem nós mesmos conhecemos a nosso respeito. Mas aonde que isso é revelado? Aqui na palavra do Senhor. Está escrito aqui todas as suas intimidades. Você quer se conhecer? Verifique os exemplos que existem na Bíblia. Verifique os textos. É aqui que a gente se conhece. Coisas que você nem mesmo sabe que é. Mas que você lê na palavra e diz: realmente, Senhor, eu estava assim, e por meio da Tua palavra eu fiquei assim. Eu entendi o que é que estava acontecendo dentro de mim, porque eu vi escrito na Tua palavra. Tu falaste comigo através da Tua palavra. Então está aqui a solução. Está aqui. Como é que a gente aprende a fazer isso? Leitura sistemática, organizada e regular da palavra de Deus. Se isso não acontecer, a nossa alma vai deixando de se alimentar. Então organize a sua leitura, pratique sua leitura e que isso seja regular, igual a atividade física, igual a academia. A academia, em muitas vidas, é mais regular do que a leitura da palavra. Então, a gente conhece demais sobre o corpo. Tem gente que nem é profissional da saúde, mas entende sobre metabolismo, entende sobre musculação, entende sobre como é que o carboidrato age na célula, como é que a proteína faz a construção muscular. Mas, e sobre a alma, sobre o espírito, que são os eternos, não se sabe nada. É uma coisa misteriosa. É mistério. É um mistério de Deus. Não é não, meu irmão, está escrito aqui. Está escrito aqui. A gente aqui não lê. A gente aqui não lê. Então, a gente precisa confiar que Deus tem essa capacidade. Se a gente não descansar em Deus também, nada feito. A gente precisa entregar nas mãos de Deus, que Ele é capaz de revelar para nós como nós somos através da palavra, e sabendo como nós somos, a gente se modificar. Né? Um dos grandes pregadores que existiram, e existe ainda, Paul Washer, ele tem, uma vez num programa de televisão, questionaram, né? O que é preciso para evangelizar, para ter sucesso na transmissão da mensagem? E lá por muitas alguém disse: não, precisa do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Precisa ter o Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. E o Paul Washer, na vez dele, falou o seguinte: não, a gente precisa do Espírito Santo até para amarrar o cadastro do nosso sapato. Não depende de nós. Até para amarrar o cadastro do sapato a gente precisa do Espírito Santo. A gente pode até pensar que é a nossa habilidade manual que vai lá e dá o nó. Não, é porque eu sei dar o nó. Mas a gente, sem a permissão de Deus e sem o aval do Espírito Santo, a gente não consegue isso. E eu vou mais profundamente. Depende do Espírito Santo que o nosso glóbulo vermelho vá lá no pulmão e receba o oxigênio que mantém a gente vivo. Sem a atração química entre a hemoglobina do glóbulo vermelho e a molécula de oxigênio que está lá no alvéolo pulmonar, sem essa atração, nada feito. Você não respira, não. Não respira, você morre asfixiado. Você acha que isso depende da gente? Se isso não depende da gente, como é que a vida depende? Como é que os negócios dependem? Como é que o casamento depende da gente? Como é que qualquer coisa depende da gente?
Tudo depende de Deus. Tudo. Tudo. Só uma pessoa que confia em Deus dessa maneira, que entende que sem Deus eu não posso nem sequer dar esse passo aqui, quem entende a vida dessa forma e entrega para Deus o dia de amanhã, dificilmente sofre esse tipo de angústia, onde a alma recusa a consolar-se. Dificilmente sofre essa angústia. Então, perdendo-se a confiança em Deus, a gente fecha um ciclo vicioso, para encerrar a mensagem de hoje. Existe um ciclo vicioso que começa, como diz o salmista, a perda da alimentação da alma gera uma angústia, a angústia se aprofunda tanto que gera uma alma que recusa a consolar-se, e uma alma que recusa a consolar-se deixa de confiar em Deus. E se ele deixa de confiar em Deus, ele deixa de alimentar sua alma, que deixa a alma angustiada, que deixa a alma que recusa a consolar-se, que perde mais ainda a confiança em Deus. Aí a pessoa fica girando nisso aí. E não sabe sair desse ciclo. Não sabe sair. Precisa de ajuda. Precisa de alguém que está fora dessa cerquinha, que veja o que é que está acontecendo. Que abra o olho dessa pessoa. Pode ser um irmão da igreja? Pode ser a palavra? Pode. Só precisa que a pessoa busque, que a pessoa leia, que a pessoa receba uma ajuda às vezes, né? Então, esse é o esquema perfeito da opressão maligna. Da opressão maligna. A gente diz, não, é coisa do diabo. Não, o diabo, meu irmão, o diabo está me oprimindo, está me oprimindo. Está me oprimindo. Tá não, meu irmão. Ele só está se aproveitando de uma situação que você mesmo criou. Foi você que parou de ler a Bíblia. Foi você que parou de meditar naquilo que você leu. Foi você que parou de pensar nas coisas de Deus. Foi você que parou de desejar transmitir a palavra de Deus ao próximo. Foi você que parou com essas coisas. Fomos nós, né? Então, passa por aí. Passa por aí. Precisamos, né, fazer uma reflexão sobre como é que está a nossa alma, o que é que nós estamos desejando. O que é que nós estamos orando? Senhor, verifica a minha oração e vê se eu estou pedindo realmente aquilo que está no meu coração. Ou se eu estou orando para que aconteça uma coisa que vai ser muito bom aos olhos da igreja. Ah, Senhor, me faz um instrumento da Tua palavra. Me faz, Senhor, eu preciso ser um instrumento da Tua palavra. Aí a atitude que a pessoa toma é a mesma de Jonas. Não é? Jonas vai para Nínive. Não, Nínive é longe, não vou para Tarsis, lá também tem gente, eu vou pregar lá. Ele queria fugir da presença de Deus. É o que a gente faz. Senhor, me faz um instrumento da Tua palavra. E o camarada está 24 horas por dia no negócio. É errado trabalhar? Não. Mas lembrando que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Trabalho é corpo. Nós estamos alimentando só uma parte do nosso ser trino, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Alimentemos os três. Por fim, aprendemos também que a gente deve confiar no Senhor, entregar a nossa vida no Senhor, né? E entender que a nossa vida não depende de nós. Ou o Salmo 125 está errado, que diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Se a gente acha que a nossa vida vai progredir de acordo com aquilo que nós fazemos, o Salmo 125 pode ser rasgado da Bíblia. Pode tirar da sua Bíblia o Salmo 125, porque se os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, e você está se abalando, é porque você não confia no Senhor. É uma leitura que às vezes pode passar despercebida. Os que confiam no Senhor. O que é confiar no Senhor? Não, todo domingo eu estou na igreja. Todo domingo eu estou na igreja.
Mas a atitude na semana não é de confiança em Deus. Eita, se eu não pensar a semana inteira nesse problema, meu Deus, se eu não pensar nisso aqui, se não for eu pensar nisso aqui, quem é que vai pensar? Minha mãe parece que não está enxergando, minha mulher parece que não está enxergando, meus filhos parece que não vê esse problema. Se não for eu, dá errado. Quantas e quantas vezes a gente pensa dessa forma, né? Pensa dessa forma. A gente acha que nunca está fazendo o suficiente. Quando, na verdade, os itens a mais da nossa vida, que geram a nossa ansiedade, a nossa angústia, não dependem das nossas forças. E a gente pode entregar nas mãos de Deus. Coloque nos ombros de Deus, nos ombros de Jesus. Entregue isso em orações. Mas não basta entregar, tem que descansar também. A sua cabeça tem que desligar daquilo ali para que haja tempo de você alimentar a sua alma. Para que haja tempo de você refletir na palavra de Deus e haja tempo para você fazer a obra de Deus. Não preencha o seu dia com o alimento do corpo. Não preencha sua mente com o alimento do corpo. Rapaz, eu fui o melhor aluno da minha turma. Se eu não passar nessa prova bem aqui, o que o povo vai pensar? Todo mundo vai ficar dizendo, eita, mas ele não era o melhor aluno. Eita, mas ele não era o queridinho da professora. Eita, mas ele isso, ele aquilo. Não vamos nos preocupar com essas coisas, não. Deixe isso aí para o mundo. Deixe isso aí para o que vai passar. Nosso reino não é daqui. A nossa imagem não precisa ser exaltada aqui. O nosso ego não precisa ser alimentado aqui. Não é? O nosso sucesso não é aqui. Não é aqui. Se a gente confia em Deus, se a gente acha que pertence ao reino de Deus, pois descansemos na presença dele. Se não houver descanso, a alma se angustia mesmo e recusa a consolar-se, como diz o salmista, né? Então, eu quero que cada um aqui, inclusive eu também, essa mensagem também serve para mim, serve para todos nós, que eu tenho mania de falar você, 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 né? Mas estou falando para mim mesmo essas coisas também. Que a gente, ao chegar na nossa casa, ou mesmo já no caminho, conversemos com Deus. Senhor, quantas e quantas vezes eu orei para Ti, falando uma coisa, desejando outra. Olhei para a minha intimidade e eu vi que o que eu estava querendo não era bem aquilo que eu estava te pedindo, não. Eu estava tentando mentir para Deus, estava tentando mentir para Ti, dizendo que isso aqui era para Tua honra e glória, e na verdade era para mim, dizendo que queria a restauração do meu casamento, quando na verdade eu desejava era o divórcio, eu não queria mais me esforçar isso aqui para mudar a situação, né? Chegou no momento que eu não aguento mais a minha profissão, não aguento mais o meu trabalho, eu detesto o meu trabalho, e o consolo de Deus vem, pois muda de profissão. Não, eu não quero não, porque eu tenho que estudar de novo, eu tenho que me formar de novo, eu tenho que fazer isso de novo, isso de novo. Então, vamos parar para refletir nessas coisas. Vamos fugir desse ciclo vicioso. Vamos começar a alimentar mais a nossa alma e deixar o nosso corpo um pouco de lado, porque esse corpo aqui, meus irmãos, você está aqui andando, qualquer lugar que você ande aqui em Teresina, você vai ver uns velhinhos. Vai ver idosos, você vai no hospital, você vê gente velhinho no leito de morte, já quase para partir desse mundo. E parece que a gente não enxerga que a gente vai também chegar nesse ponto. De que adianta tanto investimento numa coisa tão passageira? Então é essa reflexão que eu queria deixar hoje. Vamos olhar mais para a nossa alma. É ela que, quando está bem alimentada, abre os caminhos para Deus retirar de nós toda angústia. Não adianta querer se livrar da angústia se você não se livra das intenções corpóreas, das intenções físicas. Não é? Então, orem nisso, façamos nossa parte, que é buscar também. Vamos tentar compreender
como que é o reino de Deus e como é que a gente está inserido nele. Só assim a gente começa a se libertar, né, da opressão do sistema, como disse o mestre Lucas ali muito bem. A gente vive à mercê do Estado e do mercado, que aos nossos olhos parece certo. Quem se dá bem no mercado é um irmão próspero. E quem se dá mal, né? Então, a gente, para se libertar dessa opressão e desse ciclo vicioso de angústia e prisão, vamos refletir, alimentar a nossa alma com aquele que nos criou, com aquele que tem a capacidade de sondar o nosso mais íntimo ser. E falar com ele, e trabalhar para ele, e meditar nas suas palavras de dia e de noite. Amém, igreja?